Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Se você saiu da sua casa porque você, assim como eu, tem a necessidade, tem a ansiedade de poder adorar ao seu Criador, adorar o ser divino, maior do que tudo que pode se ver, maior do que tudo que pode se imaginar, você, assim como eu, veio ao lugar certo, porque aqui é a casa de Deus. Aqui nós nos reunimos única e exclusivamente para isso, para adorar o nosso maravilhoso Deus. Eu peço que você se entregue a esses momentos de oração. Hoje de manhã nós falamos sobre entregar as nossas primícias, que esses momentos em que você se encontra aqui seja a sua primícia para Deus, seja o melhor tempo, a melhor hora da sua semana seja esta, que você se entregue de corpo e alma a essa adoração. Não deixe distrações, que nada atrapalhe, que nada te distancie dessa adoração. Amém? Que você se entregue nessa adoração, que você adore de coração, e certamente Deus vai transformar a sua vida, vai transformar as nossas vidas através da adoração.
adorar, ó Pai. Nós somos criados para proclamar a Tua palavra, para dizer que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, é um Deus poderoso, é um Deus santo e maravilhoso. Nós nos reunimos aqui, ó Pai, para juntos como um corpo fazer isso, ó Pai, te adorar, meu Deus. Nós queremos te adorar com as nossas vidas, nós queremos te adorar no nosso dia a dia, ó Pai, buscando em tudo te agradar, buscando em tudo engrandecer o Teu nome, ó Pai. Mas nesse momento especial em que nós nos reunimos para proclamar o Teu nome como uma comunidade, como um povo resgatado por Ti, ó Pai, nós queremos que a nossa adoração faça eco, nós queremos que a nossa adoração seja ouvida pelo mundo, ó Pai, para que através dessa adoração o mundo venha reconhecer que existe um Deus maravilhoso, que existe um Deus que nos redime de todo o pecado, existe um Deus que é capaz de transformar até o coração mais corrompido, até o coração mais egoísta, mais difícil de ser trabalhado. O Seu Santo Espírito é capaz de transformar, é capaz de renovar, ó Pai. Por isso nós nos colocamos no Teu altar, ó Pai. Nós nos entregamos a Ti como sacrifícios vivos, ó Pai, para que o Senhor faça o que quiser das nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor tome as nossas vidas e cumpra os Teus propósitos através dela, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te adorar, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, porque somente o Senhor é Deus, o único Deus digno de toda a honra e de toda a glória. E nós aqui estamos para prestar esse louvor, para Te dar essa adoração que somente a Ti é devida, ó Pai. E nós não vamos nos calar, ó Pai, nós não vamos nos omitir diante dessa responsabilidade e principalmente diante desse prazer tão grande que nos é dado de adorar a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Esses são os adoradores que nós queremos
Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que Ele conduz. Nós somos o povo do pastoreio de Deus, nós somos o seu rebanho. À medida que nós contemplamos a Deus, Deus endireita os nossos caminhos. À medida que nós adoramos esse Deus maravilhoso, Deus nos mostra o que é certo nesse mundo onde tudo é cinza, onde não existe mais certo ou errado. Deus te mostra o caminho certo. Por isso Ele convida, Ele conclama o seu povo a ser um povo de adoradores que vivem para adorar o seu Deus. Eu convido você a se colocar em pé. Você que veio preparado tem a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas, enquanto nós continuamos louvando esse Deus tão maravilhoso. Pelo dom de Jesus, e por nós pegadores.
motivo de existir. A Bíblia é muito clara, você foi criado para adorar o Criador, o nosso Deus. Por isso, não deixe de cumprir o propósito da sua vida. Adore e adore e adore a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bondoso, a única razão da nossa adoração. merece adoração, pelo qual alguém, um ser humano, qualquer um, pode querer adorar, Senhor. E as pessoas têm se prostrado diante de coisas tão falhas, diante de coisas tão pequenas, diante da própria criação, mas se recusam a adorar o próprio Criador, o autor da vida, Senhor.
Nós queremos, Senhor, ser Teus adoradores, ó Pai. Nós queremos adorar o nosso Criador, adorar o nosso Pai maravilhoso, que nos resgatou, o nosso Pai maravilhoso, que nos deu a vida eterna, que nos tornou filhos Teus, meu Deus. Aceita, Senhor, essa adoração, ó Pai. Aceita essa adoração que é feita também através dos dízimos e ofertas trazidas aqui, ó Pai. Que sejam dirigidas, que o seu uso seja feito de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor abençoe aqueles que vão administrá-las ricamente, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. E que através dessa adoração, ó Pai, nós possamos ser transformados pelo Teu magnífico amor, pelo Teu poder maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Você pode se sentar? As crianças, por favor, venham. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos ser, Senhor, adoradores em espírito e em verdade. Também nossas crianças, Pai, elas estão aqui para Te adorar. Guia, Pai, a professora para que fale sempre, ensine conforme a Tua verdade. E também nossas crianças venham, Pai, a entender Tua palavra e se tornar verdadeiros adoradores. Nós também aqui que estamos, Senhor, no templo, que ao ouvir a mensagem, sejamos, Senhor, totalmente desafiados a nos tornar plenos adoradores do único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Hoje gostaria de compartilhar uma mensagem que leva por título Praticando a Verdadeira Adoração. Praticando a Verdadeira Adoração. Quando se fala da verdadeira, obviamente temos que entender que existe uma falsa adoração. Esse é o ponto. Quando se fala de uma verdadeira, existe a outra, a falsa. A falsa, por vários momentos, ela pode parecer muito similar à verdadeira. E aí a sedução que tem e o engano de nos levar para uma adoração errada. Na Bíblia, claramente, nós temos e aprendemos isso claramente como devemos adorar a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Só que ao mesmo tempo, a própria Bíblia nos dá a advertência de que nosso próprio coração nos pode desviar dessa verdadeira adoração. Então hoje gostaria de compartilhar esta mensagem e refletir. Pela manhã já estudamos um pouco sobre idolatria. Idolatria, obviamente, quando se fala de adoração, nos leva também a esse lado mentiroso da adoração, que é a idolatria. Ok, talvez vocês tenham estudado isso na escola, acredito que sim. Ou talvez assistiu a algum filme. Esses são filmes que mostram como era a humanidade na antiguidade. Era fácil de ver dentro da mitologia grega, existia muito isso. Existia uma diversidade de deuses. Na antiguidade se tinha disso. Imagem de todo tipo. E se adorava todo tipo de Deus. Havia o Deus da chuva, havia o Deus da beleza, ou a deusa da beleza. Tinha o Deus do sexo, Deus do dinheiro, Deus da guerra, Deus da colheita. Todo tipo de deuses existiam. Obviamente, deuses falsos. E essa diversidade de idolatria que se vivia no mundo antigo se representava como uma imagem. Uma imagem. Agora, o ser humano tem essa tendência de criar imagens e adorar imagens, obviamente, que são deuses falsos, que representam deuses falsos. Agora, já pela manhã falamos isso. Todo ser humano nasce com uma necessidade de adorar algo.
E essa necessidade de adorar, o próprio Deus nos colocou. Olha o que diz este texto de Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Perceba que todo ser humano, e aqui estou falando de todos, não interessa a nacionalidade ou onde nasceu, qual seja o lugar que nasceu, diz o texto bíblico que o próprio Deus nos colocou a todo ser humano essa necessidade, essa questão de conhecer o Deus. Olha, porque é de Deus que nos colocou essa necessidade. Não tem como duvidar disso. Pode dizer assim, mas como algumas sociedades ou comunidades que não conhecem o cristianismo, como conhecerão Deus, o Deus da Bíblia? Então o próprio texto bíblico nos fala, Deus manifesta através do próprio ser humano essa necessidade, e o próprio ser humano pode conhecer. Já conhecemos várias histórias de culturas antigas, onde não existia o cristianismo, a Bíblia neste sentido, mas ainda essas culturas antigas chegaram a conhecer Jesus e reconhecer que existia um Deus pleno e absoluto, um único Deus, não vários deuses. E essa questão, Deus colocou em todo ser humano a necessidade de adorar. Agora, essa mesma necessidade de adorar que nós temos, nos pode levar a adorar de um modo errado. Aí está o cuidado e aquilo que a Bíblia sempre nos vai dizer. E foi o caso de aqui. Existe um grupo de pessoas ao qual Paulo está escrevendo e dizendo, olha, lá na cidade de Roma, existe um grupo de pessoas que ainda que receberam tudo de Deus, ainda que eles conseguem ver a maravilha de Deus, ainda assim eles negam esse único Deus. Então, eles foram entregues a todo tipo de impiedade e injustiça. Olhando assim, o que o texto bíblico nos mostra é que todos nós como seres humanos, podemos adorar ao único e verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo podemos adorar deuses falsos. Essa é a questão que nos fala. Então, a adoração a si mesmo, a outras pessoas e a outros deuses, tomou o lugar da devoção ao único e verdadeiro Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Por isso que a Bíblia está aí, para nos lembrar como devemos, de fato, verdadeiramente adorar a Deus, ou como Ele se agrada da verdadeira adoração. Perceba? E aqui vem um ponto que eu quero que fique bem claro. Nós mesmos podemos nos enganar, e nós, aí está o ponto, nosso coração, nosso desejo, nossa vontade, nos pode levar a adorar deuses falsos. Agora, como são esses deuses falsos? Também, talvez você não adore uma imagem, não precisa adorar uma imagem, mas existem outro tipo de deuses falsos em nossa época, que claramente nos leva à idolatria. Nossa maior dificuldade na adoração a Deus é que somos, como homens e mulheres, seres essencialmente idólatras. Aí está o detalhe. Todos nós, ainda que nascemos com essa necessidade de adorar a Deus, ao mesmo tempo somos idólatras. E podemos adorar qualquer coisa. Na antiguidade existia todo tipo de imagem para qualquer tipo de Deus. Hoje talvez já não existe essa diversidade de imagens, mas o que existe hoje é todo tipo de Deus. Já daqui a pouquinho eu vou falar sobre os deuses modernos, os falsos deuses, neste caso, de nossa época. Mas o texto de Romanos, continuando estudando o texto de Romanos, nos diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí está, o próprio ser humano, nós mesmos temos trocado a glória do Deus único e verdadeiro por imagens feitas a qualquer coisa, ser humano, animais, aves, qual seja a imagem. Então, o que o texto claramente de Romanos nos lembra e nos fala
é esse perigo que existe em nosso coração, em nossa decisão. Facilmente podemos adorar um Deus falso. Facilmente. Pode dizer, não, eu não sou disso. Aquele que diz não, justamente é aquele que mais fácil fica à disposição desse erro, desse engano. Por isso que a Bíblia claramente nos recomenda, constantemente nos diz, cuidado, porque facilmente vocês podem trocar o Deus falso. E isso não é novo, não é só do texto de Romanos. Já no Antigo Testamento, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, já no início, quando o povo é liberto do Egito, já lhe dá a recomendação. Está no livro de Êxodo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te postrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então, aqui claramente nos fala, quando nós adoramos deuses falsos, o nosso único e verdadeiro Deus se incomoda com isso. Não lhe agrada, não tem como nós viver uma vida dupla, de querer adorar deuses falsos e ao mesmo tempo adorar ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, de Abraão. Não tem como. Ou adoramos ao Deus verdadeiro, do modo correto, ou adoramos aos deuses falsos, e obviamente isso nos afasta de Deus. Não tem como viver uma vida dupla. Por isso que eu falo, é necessário lembrar estes textos bíblicos, porque facilmente hoje os falsos deuses da modernidade nos estão levando para o caminho errado. Perceba, hoje nós talvez não adoramos imagens, mas existem outro tipo de deuses, e eles nos desviam do único Deus verdadeiro. Então, um ídolo, vamos falar um pouquinho sobre o ídolo, esse Deus falso. Um ídolo é qualquer coisa. Não necessariamente tem que ser uma imagem. Qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Ou seja, qualquer coisa que é mais importante para mim, qualquer coisa que preenche minha vida e que pode substituir Deus, isso é um ídolo. Já explico melhor isso, mas lembra isso, um ídolo é qualquer coisa, não precisa ser imagem, é qualquer coisa que substitui a Deus na questão de felicidade, de preencher o vazio, de sentido de vida ou identidade. Agora, qual é o ponto com isso? O ponto está que o ídolo, a idolatria, se instala em nossa vida e cria insegurança e medo. E isso que leva. Não sei, você tem assistido talvez filmes, eu acredito que sim. Esses filmes que mostravam como era na antiguidade. Então, às vezes mostrava, eles adoravam qualquer Deus, sei lá qual seja o Deus falso. Mas o Deus falso pedia sacrifício humano. Tem vários filmes aí. Pediam sacrifício humano. Então, o povo selecionava pessoas e sacrificavam, seja pelo fogo ou matavam. Por quê? Porque se não matamos, não sacrificamos essa pessoa, o Deus, esse falso Deus, vai ficar bravo. E aí esse falso Deus ficava bravo. Precisamos matar mais pessoas. E aí matavam crianças, matavam mulheres, matavam homens, matavam todo tipo de ser humano. A ideia é essa. A idolatria, ela nos dá insegurança e medo. O relacionamento que mantemos com esses deuses falsos é através do medo. Não é através de paz, não é através de alegria. Sempre o ídolo nos vai trazer medo. Agora, o ídolo, a idolatria, nos conduz à escravidão e à morte. Muitas pessoas, vocês têm ouvido, talvez você mesmo, talvez até em algum momento de sua vida praticou, falando dessa famosa frase: eu preciso pagar minha promessa, porque senão, o que estávamos falando o que fala alguém quando usa essa frase?
preciso pagar minha promessa, porque senão o falso Deus pode me castigar, pode me expulsar, pode até tirar aquilo que eu estou pedindo. Então a relação que mantém com um ídolo é sempre com medo, com a escravidão, com a morte. Muito diferente ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o contrário. O Deus da Bíblia diz assim: através de Jesus, Ele morreu, ressuscitou e já fez tudo o que nós precisamos. É diferente do ídolo. O ídolo fala assim: você precisa me entregar a promessa e eu logo farei algo por ti. É isso que fala o ídolo. Então, a promessa pode ser variada, pode ser de todo tipo. Eu hoje falei pela manhã, você faz promessa de todo tipo, absurdas, inclusive coisas loucas, loucura. Porque o ídolo exige isso, escravidão. Deus é o contrário. Deus da Bíblia diz assim: através de Jesus já te entreguei tudo. Através de Jesus já te entreguei a vida eterna. Através de Jesus já te entreguei o amor pleno, o perdão dos pecados. Essa é a diferença. Nós não precisamos, diante de um Deus, o Deus da Bíblia, não precisamos fazer nada, tão só reconhecer que Jesus é Deus, é o Salvador, e nos render ao amor de Cristo. Só isso. Já o ídolo pede sacrifício em nossa vida. Agora, como essa idolatria sempre nos pede morte, escravidão, nos leva a medo e insegurança, hoje muitas pessoas são levadas à depressão por uma preocupação obsessiva com a imagem. Percebam, hoje em nossa época temos vários tipos de ídolos, mas um tipo de ídolo de nossa época é o ídolo da beleza. Obviamente, um formato da beleza. Qual é o formato da beleza de hoje, de nossa época? Um formato conforme a mídia nos propõe. Muitas pessoas, por não conseguir esse formato da beleza que a mídia nos propõe, entram em depressão. Então, aí está o ponto. Quando eu falo de deuses atuais, deuses modernos, os deuses modernos de nossa época nos exigem coisas que nós não somos. Por exemplo, eu preciso, para ser aceito, é o que diz o falso Deus, para ser aceito por uma comunidade, por meus amigos, por pessoas do trabalho, eu preciso manter uma certa imagem, ainda que essa imagem seja falsa, porque justamente essa imagem não é a imagem real que eu sou, cria em mim sofrimento, angústia. Esse é um tipo de Deus falso que hoje nós vivemos. Outro tipo de Deus falso é o trabalho. O trabalho é algo bom. Deus criou o trabalho para nosso sustento. O problema está quando o trabalho se torna nossa vida. Então pessoas, por querer um melhor salário, esquecem de família, esquecem de filhos, largam mão de tudo que é valioso para eles, porque eles procuram cada vez mais e mais, através do trabalho, desse falso Deus do trabalho, querem mais e mais satisfazer esse status, essa vida moderna atual. Perceba, são deuses falsos. O Deus da imagem hoje está aí. O Deus do trabalho, no trabalho no sentido em que absorve totalmente nossa vida. São falsos deuses. Agora, o que a Bíblia nos fala sobre os ídolos, sobre esses falsos deuses? A Bíblia é bem clara. E olha primeiramente o que Deus nos diz através da palavra de Deus, através de sua palavra. Primeira questão, um ídolo é nada. Temos que entender essa questão bem clara. Um ídolo é nada. Não interessa se é imagem ou é qualquer outro tipo de ídolo, qual seja de nossa época. Um ídolo é nada. E olha o que fala o texto de Isaías. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas veja só, vocês não são nada, e as suas obras são totalmente nulas.
detestável é aquele que os escolhe. Aqui claramente a Bíblia nos fala, olha aqui o ponto. Um ídolo não é nada, é nada. Um ídolo não existe. Podemos ter a imagem, podemos acreditar que essa imagem, ou qual seja o ídolo, ele tem poder, mas não tem poder. Podemos acreditar que o ídolo ouve nosso pedido, nosso clamor. Não ouve. Ídolo não tem ouvido. Podemos acreditar que o ídolo está enxergando nossa vida. Não está enxergando, porque não tem olho. Um ídolo é nada. Só que, justamente, o engano é que nós acreditamos que o ídolo sim tem isso. Por isso que nos relacionamos. Eu morei muitos anos atrás, já morei em Venezuela. E em Venezuela morei em uma pequena cidade na praia. E um dia, interessante, estava em uma lancha, fomos com uns amigos de lancha, era na praia. Fomos por lá e havia um tipo de morro, e havia várias grutas. Tudo natural, eram pedras, buracos estavam aí. Então, eu fui com um grupo de amigos, estávamos aí na praia olhando, estava na lancha, e eles falaram assim: lá, em uma dessas grutas, sei lá, em um desses buracos, tem uma imagem de uma santa, de uma virgem. E eu fiquei olhando e falava assim: mas onde? Vi várias grutas. Onde está? Deve ser pequena ela, porque não enxergo. E um deles falou assim: não olhe para ela. Por quê? Porque ela fica brava e ela te vai castigar. E falei: mas por quê? Qual é o problema com isso? Não, você tem que enxergar assim meio de lado. E todos eles enxergavam meio de lado. Você não pode enxergar direto a essa imagem. Por quê? Porque ela fica brava. Eu falei assim: que irônico. Me parece absurdo isso. Mas essa é a ideia. O ídolo é nada. Mas nós criamos essas histórias. Essa história é que essa imagem nos olha, não gosta que olhemos a ela, essa imagem não gosta que olhemos a ela, essa imagem fica brava, essa imagem fica, inclusive pode nos criar um mal. Percebam? Idolatria é isso. Idolatria cria medo, idolatria cria insegurança, idolatria cria morte, não nos dá paz em nosso coração, não nos dá segurança. E a diferença com Deus, o Deus da Bíblia nos dá paz, o Deus da Bíblia nos dá segurança, nos dá totalmente o amor que precisamos. Mas ao mesmo tempo que o ídolo é nada, percebam o que fala Deus, na sua própria palavra, o ídolo é nada, ao mesmo tempo, o ídolo é um poder espiritual perigoso que entra em nossa vida. Mas como assim? Se não é nada, como ele pode entrar em nossa vida? Parece meio contraditório, mas já explico à luz da Bíblia. O texto de Ezequiel fala o seguinte: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, para que me abandonou em troca de seus ídolos. Aí está o ponto. O ídolo é nada. Só que nos engana de tal ponto, nós mesmos nos enganamos, chegando ao ponto de que acreditamos que esse ídolo de fato existe, ou que tem poder, ou que tem, sei lá, certa presença. E porque justamente nós acreditamos nessa mentira, colocamos o ídolo em nosso coração. E aí está o problema do ídolo, desse relacionamento falso, que justamente nós mesmos aceitamos que esse ídolo entre em nosso coração. Nós mesmos permitimos que o nosso coração seja guiado por esse ídolo falso, que de fato não é nada. Já comentei isso hoje pela manhã, também falei um pouco sobre aquilo. As pessoas acreditam em ídolos, mas em coisas absurdas. Só que se um olha de um modo simples, não é nada.
Mas para aquele que está acreditado, porque essa mesma pessoa permitiu essa mentira em seu coração, para essa pessoa, esse ídolo é algo tremendo, maravilhoso. Lá falando no meu país, existe toda uma cultura com respeito à terra, uma cultura de idolatria à terra. Falando a terra do dia a dia, não a terra que nós pisamos, a terra que nós vemos. Então o que acontece com a terra? Lá é chamada da Pachamama, a Pachamama ou a deusa mãe, que seria uma melhor tradução. O que acontece? Quando, e isso é muito comum lá em algumas regiões do meu país, quando a pessoa está bebendo, aqui no Brasil acredito que também eu vi isso já, quando a pessoa está bebendo, tipo qualquer bebida de álcool, antes de beber, eles que fazem? Oferenda à terra, um pouquinho para a terra, e daí eu bebo um pouquinho. O ponto está aí, um diz assim, qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Será que a terra mesma bebe? Não. Mas a pessoa que faz isso, a pessoa que faz, ele acredita que de fato a terra está bebendo, qual seja a bebida do álcool. Idolatria é isso. Idolatria entra em nosso coração e domina nossa vida, domina totalmente nosso entendimento. Já comentei isso várias vezes. Todo tipo de idolatria que hoje nós vivemos. Idolatria com respeito ao trabalho, acreditando que com respeito ao trabalho, quando nós começamos a adorar o trabalho e adorar o trabalho, achamos que com o trabalho nos vai dar a plena felicidade. Acontece que quando temos já 70, 80 anos, se Deus nos permite viver tanto tempo, percebemos que temos jogado nossa vida no trabalho em algo que de fato não era tão importante. Poderíamos ter dedicado nosso tempo à família, aos filhos, à esposa, mas o problema foi que dedicamos a algo que não tinha nenhuma importância. Sim, o trabalho nos ajuda ao sustento diário, mas não pode absorver tanto. Eu comentei isso outras vezes aqui na igreja. Pessoas acordam, sobretudo aqui em São Paulo tem muito disso, acordam cedo, trabalham o dia todo, de 8 ou 7 da manhã até 6 da tarde. Mas aí fala, não preciso fazer mais horas de trabalho, porque preciso pagar mais contas. E trabalha até 9, 10 da noite e volta cansado para casa. Ao dia seguinte de novo, e mais, vivem preso do trabalho, porque preciso pagar conta, porque preciso manter um status de vida. Vida falsa, obviamente. Porque preciso pagar isto, porque preciso pagar um carrão, porque senão as pessoas vão achar que sou pobre, porque preciso pagar uma roupa especial de marca, porque vão achar que ou meus filhos são pobres, e assim, vivem uma vida falsa, onde o ídolo domina o coração dele. O ídolo do dinheiro, o ídolo da aparência. Já comentei isso outro dia. Me parece absurdo, talvez você tenha esse costume, mas vamos lá, me parece tão absurdo como se vive da aparência em nossa época, porque a aparência é um ídolo de nossa época. Então a pessoa vai para um restaurante e a primeira coisa que faz no restaurante, obviamente não é um restaurante da esquina, é um restaurante aí, um prato, sei lá, não sei quanto custará, mas talvez seja caro, talvez não. Mas a primeira coisa que a pessoa usualmente faz em nossa época que é tira fotinho e publica no Facebook. Qual é a ideia disso? Vamos lá falar. Não, eu quero compartilhar o prato que eu estou comendo. Ah, sim? Vamos lá. Mas por que quando come o prato feito lá, por que também não publica isso? Não, aí não. Arroz com feijão? Não, aí não. Por quê? Porque vivemos no ídolo da aparência. O ídolo da aparência é isso. O ídolo da aparência quer dizer assim, você é algo que de fato não é. Não é. E achamos que isso nos vai dar felicidade. Aí todo mundo olha para nós e pior, não? Estamos esperando um comentário. Que legal, que bom, isso mesmo. E vivemos felizes. O nosso ego, nosso orgulho cresce e somos presos porque nosso coração
conforme fala o texto bíblico, nosso coração é guiado por ídolos. Por isso que Deus fala assim, preciso reconquistar o coração. É aí que precisa Deus reconquistar o nosso coração. Para ser liberto dessa morte que nos está levando o ídolo, desse tipo de angústia, de sofrimento. Um terceiro ponto que também Deus nos fala com respeito ao ídolo, é que o ídolo quer tirar tudo que temos. Esse é o detalhe. Ele quer tirar tudo que temos. Ele não é nada. Ele não tem poder. Ele não ouve, não enxerga, não tem nenhum tipo de força. Não tem. Mas ele ainda assim quer tirar tudo que nós temos. No texto bíblico temos vários, mas eu vou lembrar de um. Existia um homem, isso está no Antigo Testamento, chamado Naamã. Naamã era um líder do exército da Síria. E ele tinha uma doença, era a lepra. Só que, obviamente, naquela época a lepra não tinha cura. E era excluía automaticamente da sociedade, de tudo. Este grande homem, exército poderoso, chefe do exército, estava com uma doença terrível para a época. Então, ele, entre as pessoas que trabalhavam, tinha uma menina, fala o texto bíblico, que ela era de Israel. E ela, ao ver o sofrimento de Naamã com a lepra, lhe recomenda, vai lá, eu conheço um profeta, e este profeta que mora lá em Israel, ele te ajudará a ser liberto dessa doença. Porque esse profeta adora ao único e verdadeiro Deus. Ok, Naamã aceitou. Naamã não era de Israel, não era do povo de Deus. Só que Naamã, quando ele vai, a primeira coisa que faz não é falar com o profeta. Ele quer falar primeiramente com o rei de Israel. E olha a ideia de Naamã. Estou falando com respeito a Naamã, que está precisando de algo. E ele, como se relaciona com ídolos, como ele se vai relacionar ao procurar a ajuda do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia? O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, e que o que levou Naamã? Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Por que Naamã levou isso? Por que Naamã levou tanta coisa, tanto ouro, tanta prata? Por quê? Porque na ideia de Naamã, essa é a ideia de Naamã, o ídolo exige tudo que nós temos. Esse é o ponto. Se eu não levo o que eu tenho, o ídolo não vai atender meu pedido. Só que a Bíblia é o contrário. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque o Deus que está na Bíblia, o qual nós temos cantado durante este culto maravilhoso, louvor e adoração a esse Deus único e verdadeiro, esse Deus único e verdadeiro, ele diz assim, venham a mim, tal como vocês estão. Venham a mim que eu os libertarei, eu os tirarei esse peso, essa carga que vocês têm. É diferente do ídolo. O ídolo fala, venham a mim e traga tudo que você tem. Traga tudo que você tem. Esse é o ídolo. O ídolo nos destrói, nos consome. O Deus da Bíblia diz assim, ao contrário. Eu quero te ajudar, quero te abençoar, quero te dar o melhor. E termina dizendo o texto, a carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cure de lepra. Só que quando ele teve um encontro real com esse profeta, com o profeta de Deus, através do poder que Deus lhe tinha entregado, foi curado. E não precisou entregar todas essas riquezas que ele tinha. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é maravilhosa e me parece tão absurdo, humanamente falando, que ainda que temos um Deus verdadeiro, um Deus que nos dá tudo o que precisamos, um Deus que nos quer abençoar, nós ainda damos as costas para um Deus falso. Parece absurdo, parece irônico. Como que podemos ainda, tendo um Deus da verdade, um Deus pleno, absoluto, permitir um Deus falso em nosso coração? Como isso acontece? Como acontece? Quando desconhecemos a Bíblia,
quando desconhecemos o que Deus quer fazer em nossa vida, quando não nos rendemos ao amor de Cristo, quando não deixamos que nosso coração totalmente seja para Deus. Esse é o problema, é o detalhe. E aí a astúcia que tem o inimigo, justamente o inimigo nos oferece tem a tentação de aceitar um ídolo a troca de mudar por uma verdadeira adoração a Deus. Esse é o grande problema de nossa humanidade, de nós como seres humanos. Hoje nós podemos estar aqui, estamos adorando, estamos cantando louvores a Deus, estamos acreditando nesse Deus. Só que amanhã, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, o ídolo estará querendo entrar em nosso coração. O ídolo vai querer. E olha, não é novo isso, porque o próprio Cristo foi levado a isso. Mateus fala o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Todos os dias o inimigo nos vai falar isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Lembre de mim. Todos os dias o inimigo nos fala: se você me adora, eu te vou entregar tudo. Se você me adora, eu vou te entregar um excelente trabalho. E aí um diz assim: oh, eu quero então adorar esse falso Deus, e largo o Deus verdadeiro. O falso Deus, todos os dias o inimigo vai dizer: vem, precisa me adorar, e eu vou te dar uma verdadeira alegria, que de fato não é. É morte, é mentira. Todos os dias o inimigo nos fala completamente isso. Todos os dias, ele sabe que atinge nosso ego, nosso orgulho. Todos os dias. Ao mesmo tempo, todos os dias devemos falar o que Cristo falou. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele. Mas olha, você precisa de um melhor trabalho. Eu sei que preciso, mas vou esperar o tempo de Deus. Vou esperar o tempo de Deus, que Ele me entregará o momento certo. Mas você precisa de uma melhor vida. Sim, mas esperarei o tempo de Deus. Mas como? Você já pode hoje automaticamente abrir seu coração a esse falso Deus, e esse falso Deus te dar o que quiser. Sim, posso, mas deixarei de adorar ao único e verdadeiro Deus. Por isso que Cristo Jesus, à luz da Bíblia, de outros textos bíblicos, nos lembra: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele. Durante esta semana, lembremos todos os louvores que hemos cantado hoje. Todos os louvores foram de adoração. Todos os louvores temos afirmado que Deus é o nosso único Deus. Todos os que cantamos hoje. Lembremos durante a semana que temos feito uma promessa a Deus. E lembremos sobretudo quando a tentação está em nossa frente. Por isso que eu comentei: como é praticar a verdadeira adoração? A verdadeira adoração ao qual Deus se agrada é aquela que nos afasta, a qual nos leva a afastar dessas propostas pecaminosas que o inimigo todos os dias nos está colocando em nosso coração e em nossa vida. Todos os dias Ele está colocando. Todos os dias precisamos estar alerta. Todos os dias precisamos estar orando ao Senhor, pedindo que nos renove, pedindo paz, pedindo que o Espírito Santo nos guie. Todos os dias. Por quê? Porque se não fazemos aquilo, entraremos na idolatria. Qualquer coisa se torna um ídolo em nossa vida. Qualquer coisa se torna um ídolo em nossa vida.
Como saber quando nosso ídolo, algo se tornou ídolo em nossa vida? Quando aquilo saiu de nós, sai de nossa vida e nós ficamos totalmente angustiados. Uma vez eu estava caminhando pela rua e estava caminhando e estava uma loja que vendia celulares. E eu estava caminhando e havia duas pessoas olhando para a vitrine. E uma das pessoas falava: eu preciso desse celular, porque minha vida depende desse celular. Aí que eu fiquei pensando, que coisa é um ídolo para ela? É o celular. Porque ela fala assim: preciso desse celular, minha vida é incompleta sem esse celular. Sem esse celular não sou nada. De fato, é tão poderoso um celular que nos pode dar isso. Para o coração dessa pessoa, já havia aceitado esse falso Deus no seu coração. Então, para mim, esse celular, para mim, essa roupa é, porque sem essa roupa não é, vão achar que não sou nada. Para mim, não, para mim é um tipo de vestimenta, sei lá, de atitude, porque senão vão achar que eu sou fraco, que eu sou uma pessoa totalmente débil. Então, quando nós achamos que algo, qual seja a questão, ela realiza a nossa vida, é aí quando podemos dizer: isso é um ídolo, isso é um falso Deus em nossa vida. Isso é um falso Deus. Porque se de fato estamos adorando o verdadeiro Deus, aceitaremos todas as circunstâncias de nossa vida e precisamos esperar o que Deus está querendo mostrar a nós nesse momento. É difícil quando vivemos em angústia. Sim, mas ainda assim, no momento de fraqueza, de angústia, devemos dizer: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Não devemos abrir mão para falsos deuses. Ainda no momento de angústia, adore o Senhor, seu Deus. Ainda no momento de fraqueza, adore o Senhor. Ainda no momento de indecisão, adore o Senhor. Que Ele é o único e verdadeiro Deus. Os outros deuses falsos não ouvem, não enxergam, não têm poder. Então, por que você precisa entregar sua vida a eles? Todos os dias, irmãos, lembremos disso. Vamos a ficar de pé. Vamos orar ao Deus, agradecer por tudo que temos, sobretudo a Ele. Senhor amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela maravilhosa, Pai, presença que Tu entregas a nós todos os dias. Todos os dias temos, Senhor, a Tua palavra que nos liberta do engano, nos liberta, Senhor, da tentação, do erro, do pecado. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás aqui e todos os dias estás em nossa vida, ao nosso lado, em nosso trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, Pai. Tu estás em todo momento em nossa vida. E como um Deus pleno, verdadeiro, um Deus que sim está ouvindo, sim está enxergando, sim tem o poder. Esse Deus maravilhoso que Tu és, pronto estás querendo nos abençoar. Pedimos, Senhor, que através de Teu Espírito Santo, todos os dias tenhamos a sabedoria de poder entender os Teus caminhos, os Teus propósitos, Pai. E que também através do Espírito Santo e através da palavra de Deus, da Bíblia, poder identificar os falsos ídolos que estão querendo entrar em nosso coração, para assim, Pai, afastar esses falsos ídolos de nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo que nos dá e te agradecemos pelo amor que temos, pelo perdão dos pecados que temos através de Cristo Jesus. Em nome dele, te agradecemos e pedimos eternamente. E também juntos, Senhor, oramos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Deus Pai, a sabedoria, a paz e o consolo que vem do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com todos nossos familiares e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos? Os nossos avisos, temos sempre lembrando, os grupos de vida, participe. Se você ainda não está participando, vai lá, participe de um grupo. Tenho certeza que você, após participar do grupo de vida, verá quão importante é ele para nossa igreja e para a sua vida, para a nossa vida em comunidade como corpo de Cristo. 3 dias diferentes, os 3 no mesmo horário. Vá, participe. Sinceramente eu falo, é algo que será valioso para a sua vida. Também a UMP do Presbitério de São Paulo nos enviou este aviso que no dia 18 de outubro, às 9 da manhã, terá um encontro no Parque de Ibirapuera para todos os jovens das igrejas do Presbitério. Haverá louvor, palavra, bicicleta, skate, comunhão e muito mais. Então, a UMP no Parque do Ibirapuera, no dia 18 de outubro, às 9 da manhã, será o ponto de encontro no portal número 6. Também, lembrando que no próximo domingo começa o horário de verão. Então, precisa acordar mais cedinho. Lembre que é assim. Depois, quando termina o horário de verão, podemos dormir mais um pouco. Mas agora precisamos acordar mais cedo, porque logo temos sendo, como sempre, nossa escola dominical a partir das 9 da manhã. Amém? Podemos ficar de pé, nos dar a paz de Cristo e sempre desejar a bênção do Senhor para as famílias de nossos irmãos. Deus nos continua abençoando.